Olá, então meu nome é Mariana, eu sou ginecologista, dando continuidade, ao nosso evento. Então agora a gente vai entrar na mesa de nutrição e junto com a gente tem o ginecologista do México, que é o Dr. Ramiro, e também diversas nutricionistas de diversas áreas do país. Então a gente está com a Nara, com a Natália, com a Ana, com a Priscila e com a Júlia. A gente vai começar com um vídeo e depois a gente vai para as perguntas. Vocês devem estar se perguntando o que o Patrick está aprontando dessa vez. Patrick desconstruído de médico, com roupa aqui convencional, avental de cozinha, atrás de um balcão de cozinha. O que será que vem por aí, né? O que vem agora? E a gente está começando um novo projeto que é o Vivendo na Cozinha. Qual que é a ideia? Há alguns anos eu participei de um projeto chamado Médicos na Cozinha, em que eu fui aluno, não fui professor. Não teria como ser professor, porque eu não sei cozinhar direito, sei cozinhar muito pouco. Um pouquinho que eu sei, eu aprendi com o livro da Rita Lobo, Panelinha, que aliás eu uso e recomendo, que são receitas fáceis e gostosas também. Mas, qual que era a ideia desse projeto Médicos da Cozinha? Era mostrar que os médicos precisam aprender a comer bem, precisam aprender a cozinhar, para que eles consigam prescrever para os seus pacientes uma alimentação saudável. Isso eu acho que é muito interessante. Então, a ideia hoje é justamente isso, a gente tentar trazer para as nossas pacientes, para as nossas telespectadoras, de que é possível comer bem, comer saudável, de maneira gostosa e fácil. Então, muitas das receitas que a gente vai fazer nesse projeto foram as receitas que a Pri, a nossa nutricionista, já nos forneceu e a gente publicou no Instagram. Então, mostrando que são receitas gostosas, fáceis, saborosas. Então eu não conseguiria fazer isso sozinho, então por isso que eu estou com a ajuda aqui da Pri. Muito obrigado por aceitar estar aqui comigo, Pri, que ela vai me ensinando, justamente vai mostrando passo a passo de como fazer essas receitas e vocês vão ver também como é simples, fácil e gostoso. Obrigado, Pri. Eu que agradeço a oportunidade e é realmente isso. O nosso projeto tem como objetivo mostrar para essas mulheres com endometriose, para a saúde da mulher, a saúde como um todo, como é fácil se alimentar bem, ter uma alimentação saudável e como essas receitas são super práticas e dá para você fazer. Maravilha, nós somos aquilo que nós comemos. Viram que dessa vez eu já estou com mais ajuda aqui, né? Então vamos lá, a gente tem uma receitinha um pouquinho mais complexa, mas ainda assim simples, que a Pri vai nos ajudar aqui. Então bora lá, Pri, o que a gente vai fazer e como que a gente começa? Certo, vamos fazer um quiche de alho poró, sem glúten e sem lactose. Vamos utilizar para massa a farinha de grão de bico, que no caso aqui são 2 xícaras de farinha. A gente tem o azeite, que é um terço da xícara. Temos sal de ervas. Temos também aqui água, que vai ser também mais ou menos 1/3. Ervas, então eu coloquei aqui, tem um mix de ervas, que tem pimenta, tem orégano e a cúrcuma. Todos esses ingredientes vão na massa. Então primeiro a gente coloca a farinha de grão de bico. Eu vi uma vez falando que sempre mistura os secos e depois os molhados. É certo isso? Não é certo isso? Isso mesmo. Aí a gente vai colocar o sal, não põe todo. Não põe tudo? Isso, põe um pouquinho e aí a gente vê depois se... Mais ou não? Mais um pouquinho. Os temperos pode colocar Os tudo? Os temperos pode. E a cúrcuma também? A cúrcuma também. Eita. Aí, ótimo. Aí a gente dá uma mexidinha. É interessante temperar a farinha de grão de bico porque ela tem um sabor um pouco amargo, então não é todo mundo que gosta do sabor da farinha. Ela é legal para fazer pães, para fazer tortas, mas tem essa questão desse sabor aí, então é interessante a gente estar sempre temperando para ficar mais saborosa. Agora os líquidos, né? Então, isso, o azeite. O azeite. Aí você vai misturar. É interessante que ela não chega a empelotar. É interessante que ela vai ficando como se fosse mais unida, porém você vai vendo que ela vai pegando a consistência, ó, da massa. Então não
empelota não. E o cheirinho que já vai subindo é gostoso, né? É, um cheirinho de azeite também, né? E agora a água, né? E agora a água, aos poucos. Pode ver que já tá ficando como se fosse uma massa de quiche mesmo, né? Que a massa de quiche ela é um pouco mais sequinha. Então aqui é a consistência que a gente já pode pegar, colocar literalmente a mão na massa e começar a deixar ela mais homogênea aí, mais. Então aqui a gente consegue ver que a massa está no ponto quando ela começa a desgrudar da mão, né? Então a gente vai fazendo no formato de uma bolinha e conseguimos obter a consistência da massa que a gente precisa. Geralmente eu gosto de deixar essa massa descansando por uns 20 minutos. Enrola no papel filme e deixa descansar. O forno a gente deixou pré-aquecido, né? Isso, a gente deixou pré-aquecido, mais 180, ou menos. mais ou menos? Isso, 180, mais ou menos uns 15 minutos. E aí a gente coloca a massa agora, que vai mais 15 minutos até a gente fazer o recheio. Maravilha. Uma coisa que eu aprendi também, que eu aprendi no Médicos da Cozinha, se você tem aqueles fornos digitais, em que você seleciona a temperatura, ele já apita quando chegar na temperatura, então você não precisa pré-aquecer. Na verdade, ele vai te avisar. O pré-aquecer é para garantir que o forno está inteiro naquela temperatura. Tá? Não é para ficar um tempo a mais, enfim, é só para garantir que está tudo lá por 180 graus, 150, 200, o que você precisar naquela receita. Então, mas quando você tem aqueles fornos digitais que você seta, ele já vai apitar quando chegar na temperatura, então, se você tem, é mais fácil. Bom, agora a gente vai finalizar o recheio. Vamos usar o creme de leite, que no caso é sem lactose. Isso, cuidado. Cuidado para não derrubar. Isso, muito bem. Se fosse você, acho que derrubaria. Eu acho que sim, mas por isso que eu já passei essa função para você. É uma caixinha de creme de leite. Os ovos. 3 ovos. Agora a gente põe mais um pouquinho de tempero. Prontinho. E agora bate. Agora a gente bate. Fechar o liquidificador. Claro, para não fazer sujeira. Primeiro a gente coloca o alho poró, depois o molho e finaliza com queijo para gratinar. Esse queijo aqui é um queijo Minas padrão, sem lactose. A maioria das mulheres com endometriose, a gente indica, quando vai fazer a prescrição da dieta, indica a diminuir o consumo de leites e derivados. Isso porque a proteína do leite, dos derivados, ela tem um pouco essa questão inflamatória, né? E como a mulher com endometriose, ela já tem uma inflamação crônica no corpo, é interessante todos aqueles agressores e mais inflamação a gente evitar. Mas nesse caso aqui, a gente está usando sem lactose, então para quem tem intolerância ou alergia é bacana, e a gente está usando o Minas padrão, porque ele é um queijo mais curado, então ele tem menos presença de proteína, da caseína. Exatamente. Perfeito. Isso. Então, eu acho que uma coisa importante também é isso que você falou. Queijos curados, queijos mais curados, têm menos caseína, então eles são mais toleráveis, né? Eu, por exemplo, tenho uma sensibilidade à lactose, né? A laticínio de um modo geral. Então, se eu comer uma mussarela, eu vou ficar empachado, vou ficar com distensão abdominal, eventualmente até diarreia pode dar. Quando eu como um queijo mais curado, né, um Minas, um parmesão, eu não tenho esse tipo de sintomas. Lógico, tudo com moderação, com equilíbrio. Então é importante a gente ter essas noções também que a gente vai aprendendo aos poucos, né? Então, para o seu dia a dia, para você que gosta bastante de queijo como eu, acho que é uma dica importante. Vamos lá? Agora, Alho poró, né? alho poró. Eu usei em média 300 gramas de alho poró para essa quiche. Aí vem com o molho, que aí você vai jogando aos poucos em volta. Obrigada. Isso. Deem uma olhada como tá bonito. Bora colocar no forno para gratinar então. Isso.
você escolheu esses ingredientes assim, específicos nesse prato aqui? Porque a base tendo ali o grão de bico, a gente tem apesar de não ter pensando na proteína, né, no seu ovo, o grão de bico ele é proteico. Além disso, é rico em fibras, é rico em nutrientes que são super importantes, como o triptofano, como complexo B. Então, a gente tem ali diversos nutrientes que vão ajudar na saúde dessa mulher aí com endometriose. Fora que a gente também tem o alho poró, tem a cúrcuma, que ela é anti-inflamatória. A gente tem também a cebola, que tem quercetina. Então, quercetina é um nutriente extremamente importante para essa mulher com endometriose. Então, ela tem ali um valor assim nutricional bem bacana. Tá bem bom. Muito bom. Para aquelas pessoas que elas já têm a sensibilidade, é interessante evitar o consumo. Mas o alho poró, ele acaba sendo um pouco individual, não são todas que tem. Já a cebola e o alho em si, eles são realmente, tem alto teor de FODMAPs. O que eu indico? Se essa mulher, ela já sabe que com a cebola e com o alho, ela tem essa sensibilidade, não consuma. Mas se não, pode consumir. Maravilha. Não tem problema nenhum. E uma coisinha que a gente pode deixar de recado também, você estava falando aqui, a gente pode usar palmito, a gente pode usar frango, né? Então a gente pode diversificar esse recheio justamente nesses casos também. Sim. Né? De maneira que continua saudável, continua gostoso e a gente vai sempre pensando nas questões individuais de cada um para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida. Exatamente. Obrigado, gente. Foi um prazer. A gente vai fazer um sorvete. Então, para aqueles dias que tá quente, que tá calor, quer tomar um sorvete saudável, vai ser esse aqui. Então vamos para mais uma receita aqui do Vivendo na Cozinha. Dessa vez com 2 ingredientes, de maneira bem fácil. Super Inclusive simples. a Marília falou, não quero nem participar porque eu acho que vocês dão conta com 2 ingredientes só, não é, Má? Ela tá lá escondidinha lá atrás, mas aí que está deturando que ela tá aqui. Pri, explica pra gente o que a gente vai fazer, por que você escolheu esses ingredientes e o modo de preparo. Bora lá. Vamos lá. O que a gente tem aqui de ingrediente? Temos a banana congelada. Eu usei mais ou menos umas 3 bananas. Na verdade, foram 3 unidades de bananas. E morango, mas uma caixinha de morango. Aqui tinha uns morangos, né? Sempre vem uns moranguinhos ali que não... Os maiores. Então uma caixinha de morango. E aí eu congelei também para dar aquela consistência do final da nossa preparação. Por que o morango? O morango ele é anti-inflamatório, é antioxidante, então as frutas vermelhas, né, faz parte das frutas vermelhas em uma dieta para endometriose, uma dieta pensando em melhora de toda essa questão de inflamação, de diminuição aí de radicais livres. Quando a gente pensa nessa questão aí, é interessante trabalharmos com morango, com as frutas vermelhas, né, que tem compostos bioativos que vão ajudar, né, nesse ponto aí. Então, por isso que eu escolhi o morango e a banana, porque a banana é super versátil. A banana, ela dá aquela cremosidade também, então dá todo o toque especial aí. Mas o sabor em si prevalece do morango. Vamos lá. A gente vai adicionar a banana e depois o morango. Talvez, porque eles estão bem congelados, a gente tem que colocar um pouquinho de água. Mas aí vamos batendo e vamos vendo essa consistência aí. E também por causa da potência do liquidificador. Vamos ver como ficou. Vamos. Bem cremoso ainda, viu? A gente deixa um pouquinho também, pode deixar no congelador, para ele poder pegar uma consistência mais de sorvete. Agora vamos esperar um pouquinho até ele chegar na consistência do sorvete. Maravilha, uma receita gostosa, simples, 2 ingredientes, saborosa e saudável.
Vamos fazer agora uma receita prática de pão de queijo de frigideira. Eu vou começar adicionando os grãos e as farinhas, que aí eu consigo uniformizar todos antes. Vou colocar aqui 1 colher de sopa de goma de tapioca, mas pode ser também um polvilho, que fica super na textura certinha. E para dar um ar mais integral e acrescentar uma fonte de nutrientes poderosa, eu vou colocar 1 colher de sopa de gergelim, certo? O orégano, fundamental como maravilhoso anti-inflamatório, e um pouco de cúrcuma, que a gente sabe que é o tempero maravilhoso anti-inflamatório. Então eu uso muito em várias receitinhas do dia a dia. Basta você colocar 1/3 de uma colherzinha de chá ou meia colherzinha de café. Já estando todos os pós, a gente mistura, uniformiza esses pós, dá uma mexidinha, porque assim, quando eu acrescentar o ovo, vai ficar mais fácil tudo se misturar direitinho com o ovo. Daí eu acrescento o ovo, tá? Acrescento e vou dar uma batida com o garfo. O segredo é você primeiro mexer para uniformizar, e daí depois que você uniformizar, você dá uma mexida numa velocidade maior para que ele fique bem unificado junto aqui, ó, dos grãos, tá? Quando eu atinjo essa textura, mais ou menos, eu já consigo acrescentar o meu fermento. O fermento, você não pode misturar muito a massa quando você já acrescentou o fermento. Então, depois que ele estiver bem uniforme, é que você acrescenta esse fermento. E daí, para dar um sabor especial, depois que eu já coloquei o fermento e que eu mexi aqui, ó, tá? Misturei devagarinho, sem fazer muito movimento. Para dar um sabor a mais, eu posso acrescentar queijo ralado ou então creme de ricota. Como estamos aqui, né, vamos acrescentar um pouco dos dois. Então, 1 colherzinha de chá de creme de ricota, vai ficar super saboroso. E aí vou colocar aqui também, ó, que é mais ou menos 1 colher de sopa de queijo coalho ralado. Se você tiver intolerância à lactose, você pode escolher as opções 0 lactose, tá? Você mistura e aí você pode reservar um pouquinho só para dar o tempo do fermento fazer um pouquinho do efeito. Eu já coloquei a misturinha dentro da frigideira e daí a gente vai ligar no fogo mais baixo, certo? Então vou ligar aqui e coloco realmente no mais baixo. Isso é importante porque ele precisa ter um cozimento lento. Então, além de colocar no fogo baixo, você acrescenta a tampa. E ele já tá quase chegando no ponto. Eu já consigo ver que ele tá subindo assim. Vou mostrar para vocês quando a gente tiver como abrir a tampa para não perder esse processo de cozimento. Mas em pouquinho tempo a receita já fica pronta, já fica ok. A gente já vai conseguir saborear. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó, ela dá uma crescidinha, o queijo começa a derreter e agora eu vou dar uma virada, tá? Essa frigideira é antiaderente, então ela tá bem desgrudadinha. E olha só o outro lado, ó. Esse foi o nosso pão de queijo de frigideira integral, sem glúten, com vários ativos anti-inflamatórios. Vamos fazer hoje a receita de sorvete de banana. Para isso, nós vamos precisar de banana congelada cortadinha em rodelas, como a gente pode ver aqui. Basta cortar e colocar no freezer no dia anterior, não precisa de muito tempo. Daí a gente coloca, aqui tem mais de uma banana, que eu sempre deixo reservado em casa, né? Mas você pode congelar a porção separadamente, tá? Então, colocou a banana no liquidificador. E daí, gente, é só bater. Vocês vão perceber que as margens do liquidificador ficam as bananinhas, os pedaços de banana. Então, vez por outra, a gente para o liquidificador, empurra as bananas para o centro para ajudar ele a voltar para ficar perto da hélice e bater novamente.
Desliga mais um pouco, já tá quase pronto pra gente chegar na textura ideal. Vocês vão perceber que dentro do próprio copo do liquidificador já se forma uma bola, como se fosse uma bola de sorvete mesmo, com toda a massa da banana juntinha, tá? A partir desse momento, a gente já pode incluir os nossos ingredientes antioxidantes. Para hoje, eu escolhi o cacau em pó, um pouco de canela, escondendo aqui a marca, e um pouquinho de amendoim, que também pode ser castanha do caju, castanha do Pará, tá? Então, vou acrescentar uma colher de sopa, que é cacau puro mesmo, não é chocolate, tá? Acrescento uma colher de sopa. A canela pode ser uma pitadinha. E o amendoim eu coloquei também o equivalente a uma colher de sopa. Tampo novamente. Vou bater tudo. E daí, vocês podem perceber que o cacau dá uma subidinha aqui, que ele é um pozinho bem fininho. Eu posso ajudar na mistura aqui com a colher de sopa. E eu vou colocar ele no meu frasquinho, pra servir. E no próprio frasco, eu consigo homogeneizar melhor o cacau no sorvete de banana. Ó, vou aproximar aqui da câmera. Textura cremosinha de sorvete. Então, quando a gente mistura com o cacau, que é riquíssimo em antioxidantes, e a gente vai falar um pouquinho mais nas nossas rodas de conversa, explicando aí, que o cacau vai ter maravilhoso benefício. Acompanhe a textura aqui, ó. Que eu consigo ter uma textura de sorvete apenas com a banana. Olá, meu nome é Natália de Oliveira, eu sou nutricionista esportiva e funcional e hoje eu tô aqui para apresentar duas receitas muito simples para vocês colocarem no dia a dia. Essas receitas levam alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios fundamentais para as mulheres com endometriose, porque justamente são esses alimentos que fazem parte do tratamento nutricional da endomulher. Então a gente começa com o smoothie funcional aí de frutas vermelhas, que é super simples de fazer e super saboroso. 200 ml de água, uma xícara de abacaxi, uma xícara de frutas vermelhas, podendo ser mirtilo, framboesa, amora, morango, um pedacinho de gengibre, chia, linhaça e gergelim. Essas sementes a gente coloca só um pouquinho, uma colher de café, aquela bem pequenininha. Você vai precisar só realmente de um liquidificador. Então você pode colocar o abacaxi. É muito interessante se você já deixar esses alimentos congelados, porque ele fica com uma consistência melhor. E aí você coloca então as frutas vermelhas. Aqui no caso eu estou utilizando amoras e mirtilo, mas em casa você pode utilizar morango, framboesa, até mesmo cereja se for época. E aí a gente já coloca o gengibre, a chia, a linhaça e o gergelim. Por que essa combinação tão diferente? O abacaxi, ele tem uma enzima que chama bromelina. E geralmente mulheres com endometriose têm uma dificuldade um pouco maior com a questão do trato digestivo. Muitas vezes o intestino não funciona muito bem, a digestão não é muito legal. Por isso que o abacaxi é uma excelente fruta para ter na rotina da mulher com endometriose. As frutas vermelhas são as queridinhas aqui dessa receita, porque as frutas vermelhas têm um potencial antioxidante muito bom. E esse potencial antioxidante melhora diretamente, né? Eu falo que a qualidade de vida da mulher quando a gente fala sobre o tratamento nutricional. Claro, não são só esses alimentos, é todo um contexto, mas essas frutas ajudam muito nessa questão antioxidante. A chia e a linhaça, elas vão ajudar favorecendo, né, também com uma questão de fibras para o funcionamento do intestino. O gergelim, ele é riquíssimo em cálcio, e o cálcio, ele realmente acaba sendo bem importante para a mulher com endometriose, né, para várias funções. Mas quando a gente fala sobre dor, é importante a gente falar sobre o cálcio, por isso que a gente coloca aqui o gergelim. Na receita de hoje eu vou usar 200 ml de água, mas você pode utilizar algum leite vegetal ou até mesmo iogurte natural. Eu não vou utilizar o iogurte natural por um motivo bem específico. Algumas mulheres, né, dentro aí da minha prática clínica, eu percebo que muitas vezes as proteínas do leite não fazem bem para todas as mulheres. Se você tolera bem o leite, pode colocar o seu iogurte natural. Caso você não se sinta muito bem com leite, água ou o leite vegetal. Agora é só bater.
pronto, a gente já tem o nosso smoothie funcional. Vocês viram como é bem rápido, bem prático. Você pode utilizar, como eu comentei, café da manhã, lanche da tarde. É uma receita muito refrescante, muito gostosa. Inclusive pode ser aí consumida por toda a família. Saúde! Agora a gente vai fazer a panqueca nutritiva e eu vou explicando um pouquinho cada ingrediente, porque é tão importante ser utilizado. A gente vai precisar de 2 ovos, 2 colheres de sopa de farelo de aveia, 2 colheres de sopa de tapioca, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta preta, 1 colher de sobremesa de cúrcuma ou açafrão da terra e 1 colher de sopa de semente de girassol. Os ovos eles vão fornecer pra gente proteínas, além de uma substância muito interessante para o nosso organismo, que é a colina. Agora, um ingrediente muito especial, o farelo de aveia, ele é rico em beta-glucana. Essa beta-glucana, ela ajuda muito no funcionamento do intestino, porque quando a gente sempre fala de endometriose, a gente fala sobre intestino. Se a gente for estudar a anatomia, inclusive, o nosso intestino e o sistema reprodutor da mulher estão muito próximos. Por isso que constipação, gases podem aumentar muito a dor da endometriose. Por esse motivo, a gente cuida do intestino muito bem, por isso não deixa de colocar farelo de aveia. A tapioca, ela vai fornecer sim carboidratos, mas ela vai servir também como base, ela deixa a textura da panqueca mais gostosa. Aqui a gente coloca uma pitadinha de sal, né? Então só um pouquinho, com 1 colher de sopa de semente de girassol. A semente de girassol, ela é rica em vitaminas, principalmente vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina E, tão importantes na modulação da inflamação da endometriose e de quebra a gente melhora cabelo, unha, pele, além da visão. Então não deixa de colocar. Agora vem o segredo, eu falo aqui da receita, né? É uma combinação muito importante quando a gente pensa em diminuição da inflamação. Lembrando, a endometriose é uma doença inflamatória. Então aqui eu tenho 1 colher de sobremesa de cúrcuma ou açafrão da terra e uma pitadinha de pimenta preta, porque esses dois em combinação eles são importantes. O açafrão da terra, ele tem uma substância chamada curcumina, é um excelente anti-inflamatório, só que a absorção dela não é tão interessante, por isso que a gente coloca uma pitadinha de pimenta preta, porque a pimenta preta tem piperina, que vai empurrar essa curcumina para dentro do nosso sistema, favorecendo aí essa combinação anti-inflamatória. Agora é só mexer. É só importante bater bastante para ficar homogêneo. Depois que essa nossa mistura tá homogênea, é só a gente colocar uma frigideira antiaderente em fogo baixo. É importante que seja em fogo baixo, porque nenhuma parte crua. E o açafrão deixa uma coloração muito bonita na panqueca. Agora é só esperar. Quando ela estiver bem firme, a gente vira, deixa mais um pouquinho e tá pronto. Você pode consumir ela na forma salgada ou na forma doce. Você pode colocar um pouquinho de creme de ricota, ou se você preferir a versão doce, que confesso que eu gosto bastante, a gente coloca um pouquinho de geleia de frutas vermelhas. Uma indicação que eu acho que é muito interessante, procurar geleias que não tenham nem açúcar nem adoçante na composição. Espero que vocês tenham gostado das receitas de hoje, foi um prazer estar aqui com vocês. Mas se sobrou qualquer dúvida, não deixa de me inscrever no Instagram, @NutriNatália, tudo junto, e Natália sem TH, ou então no WhatsApp 011 97514 3327. Até a próxima! Então a gente conseguiu ver algumas receitas muito boas, né? Principalmente para as pacientes com endometriose. E eu vou começar com uma pergunta pro Ramiro, que é ginecologista, né? Eu acho que antes da gente começar essa conversa com as nutricionistas, é importante a gente dizer qual que é o papel da nutrição na endometriose e na sua prática clínica, no seu consultório, como que você lida, como que você encaminha aí essa parceria com as nutricionistas, o que você vê de benefício para as pacientes? Muito obrigado, Mari. Muito obrigado por estar aqui com vocês, um prazer. Primeiro, eu quero falar isso. Segundo, eu falo um pouquinho português, ainda está um pouquinho ruim. Acho que dá para entender, mas eu vou falar devagar para que toda pessoa entenda. Na minha prática, eu faço muita endometriose intestinal mesmo. A gente agora começa uma equipe multidisciplinar quando as pessoas têm suspeita de endometriose intestinal, faz mapeamento e a gente entende agora que precisam de uma nutrição especial. Aqui a gente tem 2 nutricionistas com especialidade em nutrição anti-inflamatória mesmo. E quando a gente faz o tratamento multidisciplinar,
comienza a entender un poquito mejor el papel de nutrición mismo. Mis pacientes, cuando ellas van con la nutricionista, comienzan a mejorar su calidad de vida, comienzan a picar sin inflamación, sin tener esos síntomas intestinales que tienen toda vida. Ellas hablan que trocan su vida después de hacer una nutrición antiinflamatoria. Y a gente depois de fazer a cirurgia intestinal para os pacientes que são a mesma cirurgia, ainda continuam com esta nutrição anti-inflamatória porque elas gostam. Também é muito importante falar que muitas pacientes são mal diagnosticadas com intestino irritável, mas ainda podem ter mesmo as duas doenças, podem ter intestino irritável e endometriose, ou podem ter doenças intestinais e endometriose. Então, eu acho que minhas nutricionistas, quando elas falam com a paciente, elas diagnosticam a paciente tudo e faz uma nutrição especial, tailored, como individualizar a nutrição para cada paciente, é o mais importante para que a paciente fique sin muitas sintomatologia. Desculpa, meu português ainda está um pouquinho ruim. Tá ótimo o português, Ramiro. Tá cada vez melhor. Bom, então vou começar com as perguntas, né? Vou começar com uma pergunta para a Nara, que é uma pergunta de Fortaleza. Então, quais os alimentos mais recomendados para endometriose? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Ramiro, Ótimo. você arrasou no português, viu? Boa tarde a todos. Aqui está um clima até ameno para a realidade de Fortaleza. Estamos hoje com um clima mais chuvoso. E aí, quanto aos alimentos da endometriose, na receita a gente citou vários que são bem interessantes, como, por exemplo, a cúrcuma, né, que tem um perfil bastante anti-inflamatório. Então, expandindo isso para os temperos naturais de maneira geral. O orégano, o alecrim, eles têm um perfil mais anti-inflamatório e a gente tentar incluir isso em todas as oportunidades que nós tivermos. Então, vou fazer uma panqueca, vou preparar um frango, uma proteína, um peixe, eu tento incluir esses temperos mais naturais, já dá aí um perfil bem anti-inflamatório para as nossas preparações. Outra dica são as frutas, de maneira geral, mas a gente vê muita referência com relação às frutas vermelhas. E a dica é que a gente busque as frutas vermelhas da nossa região. Por exemplo, aqui no Ceará, né, no Nordeste, a gente tem tipos de frutas vermelhas que têm um perfil antioxidante bem comparável às frutas que aparecem nos estudos americanos. Então, o morango é muito bom, né, a blueberry. Mas, na falta, a gente usa o açaí, a gente usa o caju, a goiaba, que tem um perfil também muito antioxidante. Então, a gente vai adaptando para a realidade cultural. Os vegetais, de maneira geral, também têm um perfil bastante anti-inflamatório, vai muito da palatabilidade, da preferência da paciente. Se caso não goste muito de verduras cruas, a gente tem a alternativa de utilizar verduras refogadas, como a couve-manteiga, como brócolis, como a couve-flor, que tem um perfil também bem legal de antioxidante, além de ter bastante fibra, que melhora esse funcionamento intestinal. E aí, dos ingredientes que até a gente citou também aí nas receitas, que eu acho legal citar, o gergelim entra como uma fonte de cálcio, então as pacientes têm que tirar mais os leites e derivados por conta da proteína, ou por ter um certo nível de intolerância à lactose, a gente inclui fontes naturais de cálcio, como o gergelim, ou a sardinha, que é um peixe também riquíssimo em ômega 3, que é outro nutriente bom, né? E o cacau, a canela, né, que entra aí como opções para as nossas preparações doces também, para quem gosta do chocolate. Então, eu acho que o que fica muito pensado aí nas nossas receitas é que a gente consegue criar alternativas saborosas com estes alimentos indicados para a endometriose. Mas, incluindo esses, a gente já consegue muita coisa boa na alimentação. Muito obrigado, Nara. Continuando com as perguntas, temos uma pergunta da paciente Ana Carvalho, da cidade do Moçambique. Esta pergunta é para Priscila, Priscila.
A pergunta fala, tenho endometriose no ovário direito, que alimentação não é recomendável para mim? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, participar desse evento tão bacana e que tem o objetivo aí de esclarecer para essas mulheres que estão sofrendo aí com endometriose, o quanto a nutrição e as terapias aqui são importantes, né, para a qualidade de vida dessa mulher, que é o objetivo de todos nós, né. Os alimentos que não são indicados para essas mulheres com endometriose, independente de onde que seja o foco da endometriose, são alimentos que têm mais característica inflamatória. Então, alimentos ricos ali em compostos que são inflamatórios, a gente pode pensar em alimentos industrializados, processados, ultraprocessados, os embutidos, alimentos que têm rico em gorduras ruins, alimentos ali que podem trazer essa questão de perfil, alterar o perfil da parte de alergias, como, por exemplo, a questão do intestino, então, leites, derivados, o glúten, né? Então, são alimentos que devem ser evitados por essas mulheres. Quando a gente pensa numa alimentação boa para endometriose, o que a Nara mencionou, alimentação anti-inflamatória, a gente pensa em comida de verdade, em comer alimentos que vêm da terra, que são alimentos que têm nutrientes importantes. Quando a gente olha para uma alimentação que é cheia de produtos químicos e aditivos ali, a gente olha para aquelas prateleiras do supermercado, por exemplo, a maioria desses alimentos são alimentos cheios de química e que causa mais inflamação nessa mulher. Então, o geral, né, o que seria, assim, de forma generalizada, claro que depende muito da mulher, depende muito da individualidade de cada mulher, o geral mesmo seria esses alimentos. Além da cafeína também, que para algumas mulheres com endometriose, não são todas que toleram a cafeína também, então tem que olhar de forma bem individualizada, mas no geral são esses alimentos que a gente pode excluir da alimentação ou evitar, não tirar de vez, enfim, depende muito do quadro de cada paciente. Obrigada. E agora tem uma pergunta para a Ana, que é da Isabela, de Pernambuco. A endometriose engorda? Olá, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui, muito prazer estar com todos vocês aqui. Pergunta difícil essa, na verdade. O que eu percebo, né? Comigo, tá? Porque também tenho endometriose e com algumas pacientes, né? De forma geral, não é a endometriose que leva a gente a ter o ganho de peso, né? Ela não tem essa associação. Mas, justamente, todas as questões que estão envolvidas, a ansiedade, lidar com as dores, a infertilidade, o julgamento, esse tempo tão demorado do diagnóstico, isso pode sim levar à ansiedade, né, dessa mulher, como já aconteceu comigo, já tive alto ganho de peso, perda de peso, e isso sim pode levar essa mulher a comer um pouquinho mais, ter uma ingestão calórica aí aumentada, principalmente de alimentos que são inflamatórios, porque quando a gente está com dor, quando a gente está triste, quando a gente está ansiosa, a gente está frustrada, a gente não consegue engravidar, o que acontece? A gente quer ter um pouco de alívio, né? Então, o comer traz esse alívio para a gente, principalmente quando a gente come alimentos muito açucarados, com muitas fast food, com muitas gorduras trans, bebida alcoólica, né? Então, esse processo todo que pode, sim, fazer com que essa mulher tenha ganho de peso, infelizmente. Isso é muito prejudicial. Por quê? Porque o ganho de peso, sobrepeso e obesidade também são inflamatórios. Então, a gente já tem uma condição inflamatória que é a endometriose, ainda associada com mais uma outra questão, e aí prejudica muito mais os sintomas, né? Todos os sintomas dessa mulher. Perfeito. Agora vamos com uma pergunta para a Natália, tá? Em tempos de carga de intoxicação por várias substâncias, existem riscos de sobrecarga quando suplementamos várias substâncias, uso contínuo de hormônios, entre outras medicações. O nome da paciente é Jaqueline do Nascimento e é do Espírito Santo, a cidade do Espírito Santo. Legal. Primeiramente, obrigada pela pergunta. Eu estou muito feliz de contribuir aqui com vocês. Quando a gente fala, até a gente estava comentando um pouquinho antes de entrar, sobre realmente o uso de substâncias sem orientação. Isso é perigoso. Quando a gente tem eventos como esse, que a gente fala sobre suplementação anti-inflamatória, até os médicos falam sobre possíveis tratamentos com hormônios ou outras medicações, o que é importante a gente entender? Essas informações que a gente está aqui compartilhando, elas são muito importantes,
mas preferencialmente não fazer sozinha a utilização, aliás, de medicação nunca, e de suplementação é muito importante ter indicação realmente do médico, da nutricionista. Por quê? Quando a gente fala sobre a endometriose, é uma questão muito individual. Eu tenho certeza que, inclusive, aqui vocês já receberam várias informações de vários, de repente, suplementos ou tratamentos, mas é muito importante ter realmente um profissional olhando para você, entendendo aquilo que você precisa. Porque o que é bom realmente para uma mulher com endometriose, e os colegas aqui, eu tenho certeza que já passaram por isso, às vezes um suplemento que é muito benéfico, a gente tem uma resposta muito bacana sobre dor ou até mesmo fadiga. É uma coisa que a mulher da endometriose acaba apresentando bastante cansaço, fadiga. A gente tem suplementos incríveis para isso. Entretanto, para algumas mulheres é super benéfico, para outras não. Por isso que é importante ter essa indicação do profissional. E existe também um risco, quando a gente fala sobre endometriose ser uma doença inflamatória, a gente tem, além de suplementos, a gente tem fitoterápicos fantásticos para trabalhar realmente com a mulher com endometriose. Só que pensa, a utilização de medicações, o fitoterápico, ele tem uma ação benéfica, mas ele também pode ter a sua parte ruim, como algo de intoxicação do sistema, principalmente hepático, e isso pode ser um problema. Ao invés de ajudar, a gente acaba piorando. Por isso, eu sempre falo para todo mundo, as informações elas são importantíssimas, mas não deixe de procurar a ajuda da sua equipe, do seu profissional, médico, nutricionista. Ótimo. Então, a gente tem mais uma pergunta da Marília, de Santa Catarina, que ela fala que ela já tentou diversos tratamentos, mas que foi sempre difícil seguir a dieta, né? Ela já começou diversos acompanhamentos com nutricionistas, mas depois de 1-2 meses, ela acabou desistindo, né? Então, a pergunta dela para a Júlia é: qual que é a melhor estratégia para eu conseguir realmente seguir essa dieta? Eu preciso realmente cortar tudo que eu gosto e abrir mão da minha vida social? Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. E, bom, Mari, como eu sempre gosto de falar, a gente parte daquela máxima, né? A mulher recebe um diagnóstico, tem ansiedade, quer mudar o estilo de vida, mas a gente entra muito naquele 880 da alimentação, em que a pessoa foca muito em fazer tudo 100%. Se vocês observarem, todas as profissionais que estão aqui estão indicando pequenas dicas para que vocês consigam aderir. Então, uma coisa que pode contribuir é você valorizar pequenos passos que você der no seu dia a dia, né? Começar, como a Priscila, acho que falou da comida de verdade, descascando mais e desembalando menos, né? Começar a priorizar alimentos mais naturais. Eu não consigo priorizar algo orgânico, né? Mas eu posso ter opções congeladas para começar a introduzir vegetais, por exemplo, e depois pensar nesses detalhes de mudança mais drástica. E, principalmente, a gente focar em valorizar os pequenos passos e não querer olhar só para aquele resultado lá na frente, porque é isso que vai fazer com que você construa uma disciplina, né? Eu sempre gosto de falar para as minhas pacientes que a disciplina anda lado a lado com a liberdade. E a liberdade com a responsabilidade. Então, vocês aprendendo a fazer escolhas, que é o significado de responsabilidade, faz com que vocês tenham liberdade para não deixar, num evento social, comer algo que, às vezes, é mais recreativo, mas ter no hábito alimentos mais nutritivos. E, se eu puder dar uma última fala para vocês mentalizarem, é trocar a palavra alimentos proibidos, alimentos permitidos, mas olhar que existem alimentos mais recreativos e mais nutritivos. Então, focando nos mais nutritivos, com certeza vocês vão sentir uma melhora de qualidade de vida. Mas os recreativos, diante do contexto, podem fazer parte. E não achar que, às vezes, ir para o recreativo, você está jogando fora toda uma evolução para o seu tratamento, para a sua qualidade de vida e que impacta aí porque é uma coisa para a vida inteira. A meta não são 30 dias, é a vida inteira. Muito obrigado. Vamos com mais uma pergunta. Esta é para Nara. Tenho endometriose. Devo cortar o glúten, mesmo não sendo celíaca? E é da paciente Ana Maria, da Salvador da Bahia. E pergunta interessante, né? O glúten é um alimento que aparece muito nas discussões com relação à endometriose.
E nas últimas revisões, ele apareceu ter mais relação com a melhora dos sinais de dor. Então, como nós temos algumas pacientes que têm endometriose sem sintoma de dor e algumas que sofrem bastante da dor, o que eu tenho a dizer é que as que têm mais ao dor como um sintoma, seria interessante, sim, reduzir os alimentos fonte de glúten. Então, a gente orienta que realmente ele não esteja presente diariamente, a gente faça uma frequência dele bem reduzida, em torno de 1 a 2 vezes por semana. E o que a gente encontra muito comum no consultório, eu acredito que as outras nutris também vão concordar, são pacientes que consomem glúten em excesso, às vezes em todas as refeições de um dia. E a gente já na nutrição básica, a gente indica a variabilidade dos alimentos. Então, já não seria saudável para nenhuma pessoa comer glúten em todas as refeições. Então, seguindo, né, até dando continuidade à fala da Júlia, né, a gente começa com uma redução até o ponto da gente encontrar esse equilíbrio. O quanto que eu vou conseguir comer de glúten, melhorando a minha rotina, melhorando os nutrientes da minha alimentação, principalmente a gente dividir que nem todo glúten é a mesma coisa. Uma coisa é eu comer um glúten de um alimento muito ultraprocessado, muito industrializado, né, como aqueles alimentos congelados, prontos. E outra coisa diferente é eu comer um pão de fermentação natural, preparado em casa, né, uma massa caseira com uma fermentação lenta, que a gente sabe que os micro-organismos ajudam a deteriorar a parte desse glúten. E também ressaltar que, justamente, se não é celíaca, não fazer esse corte por longo prazo, porque aí quando ela voltar a se expor, ela pode sim apresentar uma certa intolerância à digestibilidade das proteínas do glúten. Então, fazer uma redução pensando no controle da dor, melhorando a qualidade dos tipos de glúten na sua alimentação, você vai conseguir um equilíbrio com um bom resultado para a dieta, certo? E aí eu acho que fica feliz a nutri, fica feliz a paciente, e a gente consegue nem ir para uma proibição total e encontrar um ponto de equilíbrio nessa conduta. Muito obrigada. Então, agora a gente tem uma pergunta da Susan, de São Paulo, e é para a Ana. Ela quer saber se conhecer o ciclo menstrual e os alimentos que estão associados à parte de fertilidade pode ajudar ela a engravidar. Excelente pergunta. E eu falo muito isso com as minhas pacientes e, na verdade, observando eu mesma, né, sei lá, 5 anos atrás, eu não fazia ideia como funcionava o meu ciclo menstrual. Então, hoje em dia, eu vejo muitas mulheres não se conhecendo, não entendendo como funciona esse processo. Então, muitas vezes eu pergunto assim, mas você quer engravidar, você percebe, então, o seu período fértil? Você consegue perceber sinais que o seu corpo dá? E, geralmente, essa paciente fala que não. Ela fala que não, talvez por conta da corrida do dia a dia, talvez porque ela não saiba observar. Então, é muito importante, gente, para qualquer mulher e para quem quer engravidar, a gente redobra essa importância de conhecer o seu ciclo menstrual. Mesmo porque cada fase do ciclo menstrual, ela está relacionada com um tipo de hormônio em aumento, né, ou em baixa. A gente tem questões emocionais relacionadas com essa fase. Então, por exemplo, fase de menstruação, né? Eu sei que eu passo por isso, eu imagino que todas as mulheres também, e aí com a endometriose parece que se intensifica ainda mais. Quando a gente sente dor, a gente fica mais introspectiva, a gente fica com a energia muito baixa, a gente se cobra muito uma produtividade. Hoje em dia a mulher está aí no mercado de trabalho, enfim, né, indo atrás dos seus objetivos, a gente quer estar sempre muito proativa, muito produtiva. E momento de menstruação é onde a nossa energia ela está baixa. Então, se a gente consegue observar isso, a gente entende isso e respeita isso, a gente consegue lidar de uma forma melhor. Da mesma forma que, quando essa fase lútea, né, essa fase folicular, termina, onde a gente entra na fase lútea, que é a fase onde a gente vai ovular, aí a nossa energia aumenta, a gente tem mais disposição, a gente está na ovulação, que deixa a gente mais criativa, com mais vontade de fazer as coisas, a gente tem mais libido, a gente tem mais vontade de namorar, e aí perceber esses sinais que o corpo dá, onde a temperatura do corpo aumenta, a gente percebe um muco fértil, que é muito importante, né, para poder ajudar ali os espermatozoides a chegarem no óvulo, a gente percebe que a temperatura do corpo aumenta, então faz total diferença para a mulher se conhecer, e para quem quer engravidar, conhecer o seu corpo e saber quando está ovulando. E uma outra coisa que eu falo, é muito importante, a gente pode usar o aplicativo, eu sei que muitas meninas usam o aplicativo, eu uso também,
porque eu também quero engravidar. Mas assim, você não seja refém do aplicativo. Em que sentido? Não é porque o aplicativo está dizendo que você está ovulando naquele dia que você realmente está. Muitas coisas acontecem na nossa vida, né? Problemas, estresse, a gente não está vivendo um período fácil, já faz o quê? 2 anos que a gente está nessa questão da pandemia, então tudo isso acelera demais a nossa ansiedade. Então você usa o aplicativo para você ter uma direção, mas se conheça seu corpo. Então se você não tem conhecimento, busque, né, no Google informações seguras para que você possa entender como funciona esse ciclo menstrual, e isso pode sim aumentar sua chance de engravidar, porque às vezes você não está ovulando no dia que você acha que está ovulando, e aí quem quer engravidar deixa para ter relação, intensifica a relação quando? Só no período fértil, e às vezes você teve uma ovulação precoce, uma ovulação tardia, e aí o neném não vai vir, gente. Então, conheçam o corpo de vocês, conheçam o ciclo menstrual, isso é muito importante. Muito obrigado, Ana. Vamos com mais uma pergunta. A pergunta fala: como manter essa dieta anti-inflamatória na tensão pré-menstrual? Tenho muita vontade de comer doce. Fala a paciente Renata Guimares para a Nutri Priscila, do São Paulo. Bom, então, como as outras nutricionistas já falaram, para manter essa dieta é mais algo que você tem que construir, é algo que tem que ser construído, né? Como a própria Júlia falou, é um processo, é um passo a passo, é um dia de cada vez, é fazer que você acabe ficando feliz com aquilo que você conseguiu fazer. E nesses dias em que a gente está na tensão pré-menstrual, nesses dias em que a gente quer comer mais doce, a gente deve investir principalmente em bons alimentos, em alimentos que podem ajudar ao controle ali dos hormônios, porque quando tem essa descompensação ali naquele período, por isso que a gente tem essa vontade maior de um doce. Então, alimentos anti-inflamatórios, como dito, acaba ajudando a controlar, e o segredo é não comer doce, por mais que seja difícil, é não comer doce. Quanto mais doce a gente come, mais a gente vai ficando com essa vontade. E essa é a maneira, né, trazer esses alimentos para o dia a dia, não só no período da TPM, mas no seu dia a dia mesmo, né, os alimentos que são anti-inflamatórios e os alimentos ricos ali em vitaminas e nutrientes, como, por exemplo, o triptofano. Aqui a gente usou o triptofano como o grão de bico, tem triptofano, aveia, enfim, alimentos que podem ajudar, a banana também, alimentos que podem ajudar. O consumo desses alimentos vão ajudar ali a gente controlar um pouco aquela vontade do doce, usar a canela, usar o cacau, todos esses alimentos são anti-inflamatórios e vão ajudar a gente a controlar um pouco essa vontade do doce, investir nesses alimentos naquele período e também na nossa rotina diária, nos nossos hábitos diários, né? Não só naquele período. Bom, Doutor Ramiro, posso só complementar o que a Pri falou? Sim, por favor. Isso é muito comum, essa questão do doce, gente. Eu acho que afeta todas nós mulheres, justamente por conta do que a Pri falou, que é essa questão, essa desordem hormonal que acontece. Mas uma dica muito boa, se eu puder deixar uma dica para vocês aqui, porque eu passo por isso também todo mês, eu tenho muita vontade de comer doce, né? E uma coisa que eu tenho aprendido a fazer comigo mesma e orientar minhas pacientes é o seguinte: primeira coisa, sem radicalismo. Então, assim, se você fez tudo e você não conseguiu controlar a vontade, você vai comer um doce, escolhe realmente aquele doce que você goste. Não coma por comer, porque eu já fiz isso. Eu vou comer aqui, sei lá, um sagu, porque o sagu é doce, eu preciso de doce, eu nem gosto de sagu. Então, tá, se você gosta de chocolate, escolha um chocolate para você comer. E uma dica muito importante, que eu acho que pode ajudar vocês aí, que são as formiguinhas que não conseguem controlar, é o seguinte: quando a gente busca esse chocolate, essa sobremesa, geralmente é por conta dessa desordem hormonal, e a gente quer se aliviar um pouquinho, a gente quer sentir um pouquinho de prazer. O fato é que esse prazer ele só acontece enquanto esse alimento ele está na nossa língua. Então, vamos imaginar que a gente comeu um pedacinho do chocolate. Enquanto a gente está mastigando esse chocolate, é uma explosão instantânea de prazer, né? As papilas gustativas, elas mandam uma mensagem para o cérebro que já vem uma descarga hormonal de substâncias do bem-estar. Então, é instantâneo. Então, qual que é a dica que eu dou? Fique mais tempo mastigando. Eu sei que parece que é uma dica muito simples o que ela está falando, mas a partir do momento que você engoliu, então você está ali com o chocolate na boca. Se você engolir, quando ele passa pela sua garganta, esôfago, ele chega no estômago, o prazer acaba. O prazer só acontece enquanto essa sobremesa, esse chocolate, a banoffee, o mousse está na língua. Então, prolongue esse tempo de mastigação. Isso pode ajudar bastante, porque daí
eu sinto que eu posso comer, eu tô sob controle, eu vou mastigar um pouquinho mais, eu vou sentir o prazer que eu preciso, e quando você perceber que você saciou, nossa, aliviei, você para de comer. Né? Então, isso é uma dica que eu dou que funciona bastante assim, para as meninas. Eu acho que ajuda sem radicalismo, só tendo consciência que qualquer fonte de alimentos que tenham gorduras trans, glúten, açúcar vai estar inflamando o seu corpo, então você tem que ter consciência disso. Você está assumindo um risco ali, mas você pode fazer de uma forma um pouquinho mais flexível, que eu acho que ajuda bastante. E complementando, Ana, que você falou perfeitamente em relação a essa questão do prazer, quando a gente fala sobre a nutrição, a gente fala sobre estilo de vida também. E essa questão do prazer, né, quando a gente precisa, dentro desse período, a atividade física, claro, né, bem orientada, ela é fundamental. Né? Eu tenho endometriose também, eu sei que muitas vezes a questão da dor é algo que a gente precisa manejar, mas a atividade física bem orientada, gente, faz milagres. Então, realmente não deixa essa questão, né, essa parte para trás, né? Procura realmente fazer atividade física de maneira constante e que isso vai ficar muito mais fácil de ser manejado. E eu vou reforçar também que eu adorei a fala da Ana. Quando vocês comem com culpa, com medo, vocês mastigam super rápido aqui atrás, não passa pela língua e aí você já engole. Então, a chance de você comer mais em busca daquele prazer vai ser maior. Porque o prazer, ele é um dos primeiros passos para que a gente consiga ter sinais de saciedade no cérebro, por incrível que pareça. Então, até uma dica para a vida de vocês, não só nesse período, é desconstruir a imagem de que aquilo que é... Por isso que eu não gosto de falar coisas boas e ruins. Porque aí as pessoas entram na imagem de que aquilo que é bom, os vegetais, as frutas, a comida mais natural, é sem graça, né? E aí aquilo que é proibido é gostoso. Na verdade, ambos podem te proporcionar prazer. Então, mudar essa visão sobre a comida e sentir esse sabor, como ela citou, vai fazer com que vocês tenham muito mais constância. Então, assim, é desconstruir mesmo essa imagem do 880 que a gente tanto fala. E acho que manter mais tempo na língua, sentir o paladar, tem a textura também, que às vezes traz uma atração maior. Tem gente que gosta daquele doce que faz croque, ou daquela comida que faz croque, gosta da comida mais cremosa. Então, prestar atenção em outras coisas na comida, e não só no medo daquilo que aquilo vai gerar em você. Prestar atenção, escolher e consumir de maneira prazerosa, independente do que você estiver comendo. Bom, então acho que a gente já viu como a nutrição é ampla, né? Ela pode ajudar os pacientes com endometriose. A gente está no tempo já estourando. Eu queria que cada uma de vocês dessem as considerações finais e depois o Ramiro fechasse com essa associação e com a importância dessa parceria entre as nutricionistas e os médicos os ginecologistas para ter uma melhora no tratamento da paciente com endometriose. Pode começar, Nara. Queria agradecer o convite, a participação aqui nesse evento, as mulheres que também estão nos assistindo, né? Tivemos a notícia antes do início que estávamos com uma imensa participação, então é sempre um prazer esse compartilhamento de informações que tire um pouco esse medo da nutrição, esse mito de que a dieta é difícil, complicada e que eu não vou seguir. Diversas pacientes vêm no retorno e dizem, eu achei que eu não fosse conseguir. E eu fui vivendo quase que assim, uma semana por vez, e quando percebi os benefícios, isso me pareceu muito mais fácil, porque eu sabia aonde que aquilo ia dar. Então, que essa nossa troca de experiências, primeiro fique o hábito do cozinhar, as dicas culinárias que a gente trouxe, as receitinhas, e que isso é fundamental para essa mudança de hábito. E segundo, que a gente traga a nutrição de alguma forma para o nosso dia a dia, seja indo a uma nutricionista, seja aplicando algumas coisas que a gente discutiu aqui, que se você experimentar o benefício da melhora da dieta, isso vai ser muito motivador para que você faça muitas outras trocas. Então, muito obrigada, o nosso carinho, a nossa admiração a essas mulheres que lutam diariamente contra a endo. E eu também sou uma portadora, né? Eu também tenho endometriose. E muito obrigada, viu? Um bom dia hoje e amanhã, que eu também estou acompanhando como participante. Obrigada. Priscila?
Bom, eu gostaria de agradecer aí o convite e estar aqui entre as nutricionistas que são, assim, todas trabalhando aí em prol da saúde dessa mulher que tem endometriose. E assim como a Nara falou, a importância, né, de ter um olhar amoroso para a alimentação, um olhar em que perceber o quanto que o alimento é importante para o tratamento, o quanto que o estilo de vida, assim como a Natália falou sobre a prática de atividade física, é importante. Os fatores psicológicos aí mencionado pela Ana e pela Ju, pelo fato de que é bom ter essa relação, o quanto é importante ter essa relação prazerosa com o alimento, o quanto é bom você seguir a dieta. Eu falo que a dieta ela não deve ser um fardo na vida dessas mulheres, elas não podem ser um problema na vida dessas mulheres. A dieta tem que ser algo que elas se encontrem, que elas sintam prazer em fazer, que elas se identifiquem com aquele estilo de vida que elas estão tendo agora, a partir do momento que elas têm acompanhamento com o nutricionista ou seguindo as dicas, como a própria Nara falou. Enfim, essa mulher ela tem que se encontrar nesse caminho e estar disposta a viver um dia de cada vez de forma progressiva e feliz por ter encontrado aí um caminho através da alimentação e como a nutrição ela tem esse papel tão fantástico. Muitas vezes as mulheres elas não dão valor, né? O quanto a nutrição, o quanto a alimentação é importante. Eu falo de maneira geral, as pessoas não dão esse valor, o quanto é importante. Acha que alimento é simplesmente você escolher e comer ou você nem escolher e comer por estar comendo, mas não, é muito importante. O que nos nutre é o alimento, é aquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Então, que todas essas mulheres possam realmente ter essa conscientização e essa certeza aí de que estão no caminho certo. Ana? Bom, primeiro eu queria agradecer ao Dr. Patrick imensamente pelo convite, mais um ano aqui participando com vocês. Parabéns a todos os palestrantes, eu estou acompanhando desde manhã, está assim, incrível, um conteúdo de muita qualidade. Eu gostaria de ter tido acesso a um conteúdo desse quando eu descobri que eu tinha endometriose. Infelizmente, eu não encontrei nada parecido. Então, hoje, o meu recado vai para as mulheres que estão aqui nos assistindo. Eu queria dizer para vocês que endometriose tem tratamento. Eu sei que às vezes parece que a gente está no fundo do poço, que a gente não tem mais o que fazer, que a gente não tem mais alternativa, que a gente não consegue mais lidar com a dor, que a gente está desesperada. Eu sei exatamente, profundamente como é viver desse jeito. E aí eu peço para vocês que não desistam. Endometriose tem tratamento, nós estamos aqui para ajudar vocês, né? Existem diversos profissionais maravilhosos no Brasil, que são super acessíveis nas redes sociais, então sempre dá para a gente fazer um pouquinho a mais, né? Eu sei que muitas vezes o sofrimento ele é profundo, a gente não tem orientação, a gente não tem alternativa, mas vocês estão participando desde manhã aqui, vocês estão vendo que sim, é possível. Endometriose é uma doença que tem tratamento. Então, contem com a gente, contem comigo, eu estou à disposição para que vocês precisarem e vamos em frente. Não desistam de viver, não desistam de engravidar, não desistam de ter qualidade de vida, de recuperar a qualidade de vida de vocês, de voltar a viver sem sentir dor, de ter uma relação sexual sem sentir dor, porque é possível, eu falo por experiência própria. E é isso, muito obrigada, muito honrada de estar aqui, muito obrigada. Assim como, né, as meninas já falaram, realmente é uma honra estar aqui. Quando a gente fala sobre endometriose, a gente fala sobre dor. E não somente a dor física, né, como a gente sente muitas vezes na questão no abdômen, no ciclo menstrual, mas essa dor de não entender o que está acontecendo. Por isso, algo que eu tenho certeza que muitos profissionais aqui já falaram hoje, mas não aceite a dor, né, porque eu vou até compartilhando um pouco da minha experiência. Eu achava que a dor era normal, era assim que aconteciam todos os meses, doía, e era assim. Não aceite, dor não é normal, né? Eu acho que é importante vocês realmente, assim, procurarem profissionais para ajudar, porque, mais uma vez, eu sou muito a favor da individualidade. Aqui a gente tem muitas informações, a questão das receitas, façam, anotem, volta, né? De repente, se não pegou, vai ficar gravado, executem em casa, porque vocês vão perceber que não é tão difícil assim. Só que às vezes a gente recebe tanta informação que a gente fica assustado, fala, tá, mas eu tenho que fazer tudo isso? Tá, eu não posso comer isso, eu tenho que comer aquilo, e a gente não sabe como colocar isso no dia a dia. Por isso que os profissionais estão aqui justamente para fazerem tudo isso caber no dia a dia de vocês. Então, muitas vezes a gente tenta resolver as coisas sozinhas, né? Claro, essas questões básicas de evitar esses alimentos industrializados, consumir mais alimentos em natura,
fazer receitas gostosas, né, com alimentos que realmente vão ajudar, mas às vezes a gente se perde no meio do caminho, por falta dessa orientação aí mais cuidadosa, esse olhar desse profissional que vai olhar o seu dia a dia e vai pegar todas essas informações e fazer com que você consiga executar, né? Então, essa é justamente a questão. Se você não está conseguindo executar sozinha, não deixe realmente de procurar profissionais e não aceite essa dor, porque não é normal. Esse cansaço que muitas vezes você não entende o que está acontecendo, um profissional aí especializado vai conseguir te ajudar nesse sentido, seja o nutricionista, seja o médico. E, mais uma vez, obrigada aí pelo convite. Então, eu queria agradecer. Eu queria dizer que é uma honra fazer parte desse evento, né? Como as meninas mesmo citaram. É uma honra também ver colegas que, assim como eu, olham com tanto afeto, com tanto respeito para cada paciente. E a gente tira um pouco aquela ideia da nutricionista como a pessoa que vai proibir as coisas, a nutricionista como aquela pessoa que vai simplesmente entregar um cardápio e você se vira, né? Então, de fato, tem muita informação, respira, olha para a sua realidade, o que é possível fazer hoje, de todas essas informações que a gente deu para vocês. E entendam, como a própria Natália falou, a individualidade ela é muito importante. Existem diversos profissionais. E eu diria para você tentar, né, buscar aquele profissional com que você se sinta acolhida, se sinta respeitada, e aqui a gente tem exemplos disso para vocês. Então, eu quero dizer que é possível viver bem, não é fácil sempre, mas vocês não estão sozinhas. Vocês podem ver que tem muita gente nos assistindo, tem muitos profissionais aqui orientando, então, queria dizer que nós estamos juntos aí para conseguir seguir em frente, né? E, enfim, de novo, muito obrigada pelo convite. E obrigada às meninas, foi ótimo dividir com vocês também aqui, tá? Obrigada. Ramiro, você quer terminar? E a gente já encerra esse bloco, a gente está em cima da hora. Acho que eu tenho a honra de terminar este bloco. Primeiro que nada, eu quero falar, estou muito obrigado, sinto muita honra estar aqui com vocês. Ainda que meu português está um pouquinho ruim, tenho um pouquinho que lembrar como falar melhor meu português. Mas a gente aqui no México temos muitas pacientes com endometriose. Aqui no México eu construí o primeiro equipo multidisciplinar para tratar as pacientes. Eu olhei como as pacientes trocam sua qualidade de vida depois de tratar a endometriose como um equipo multidisciplinar. As pacientes, depois de ficar com a avaliação nutricional mesmo, trocam totalmente sua qualidade de vida. Temos muitas pacientes com doença intestinal e temos muitas pacientes que depois de trocar sua nutrição para dieta anti-inflamatória, elas falam como trocam totalmente a sintomatologia, como elas melhoram sua qualidade de vida, como elas gostam de ver os efeitos da nutrição em seu corpo, seus goals são feitos. Então, eu acho muito interessante e eu estou muito obrigado com vocês de poder estar aqui participando com profissionais da saúde de qualidade mundial. Então, eu acho muito interessante este evento aqui no México. Ainda está muito longe de ser feito, mas eu vou tentar fazer aqui e trocar a qualidade de vida de muitas mais pacientes. Então, muito obrigado, sinto muita honra e muito obrigado, Mari, muito obrigado, Patrick. Vamos para o seguinte bloco. Muito obrigado. Muito obrigada a todas. A gente vai para o próximo bloco e fiquem aqui com a gente.